Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Repórter Bandeirantes. Reportagens, entrevistas, comentários e projeção dos fatos com credibilidade. Apresentação: Milton Cardoso. Polícia Civil apreende arsenal de guerra em Viamão. Defesa de Jardel diz ter provas de que deputado caiu em armação. Empresa de call center fecha e demite 600 trabalhadores em São Leopoldo. Justiça afasta presidente da FASC e fecha abrigo em Porto Alegre. IPVA 2016 terá desconto de até 29,7% para pagamento antecipado no Rio Grande do Sul. Vereador no exercício do mandato com liminar, Cássio Trogildo será presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre em 2016. Que espetáculo isso, hein? Eduardo Cunha decide adiar a eleição de nomes para a comissão do impeachment. Dilma propõe cancelar recesso para Congresso julgar impeachment. Juristas assinam manifesto contra impeachment de Dilma. Ministério Público indicia Delcídio Amaral, André Esteves e advogado de Cerveró. Dono da UTC diz que fez doação a Paulinho da Força para evitar greve. Ações da Petrobras despencam e fazem bolsa fechar em queda. Morre no Rio de Janeiro jornalista Carlos Lemos aos 86 anos. Remédios perdem descontos e preços sobem até 20%. Rejeição a presidente Dilma chega a 82,8%. Em Pernambuco, 58% quer impeachment. Marcada a oitiva de José Dirceu para definir mudança de regime prisional. Após vencer Nicolás Maduro, oposição na Venezuela promete anistia a presos políticos. Barack Obama defende estratégia de longo prazo contra Estado Islâmico. E presidente da Comebol aceita extradição para os Estados Unidos. Os principais destaques do que você acompanhou pelo Grupo Bandeirantes nesta segunda-feira e as principais manchetes da terça-feira, 8 de dezembro de 2015. Pois bem, meus amigos, a oposição venezuelana não foi derrotada pelo chavismo. Perdeu a eleição para a coação brutal, para a fraude escancarada e ainda assim por uma diferença vexatória para os vigaristas no poder. Os 49,7% do total de votos atribuídos, na época, a Henrique Capriles, informaram que a vitória formal de Nicolás Maduro só havia prorrogado a sobrevida da ditadura envergonhada, instituída por Hugo Chávez a partir de 1999. Pois o bolivarianismo era apenas um cadáver adiado. Passados menos de 3 anos, o resultado das eleições parlamentares promovidas neste domingo decretou o início do velório. Prisões e assassinatos de oposicionistas, cassações de mandatos, a utilização obscena da máquina de propaganda oficial, a transformação, do Leviatã estatal num onipresente e onipotente pai padrão, a ativação da Fábrica Federal de Infâmias, a compra de gratidão com dinheiro do petróleo, nada disso impediu o fiasco monumental. A oposição vai assumir em janeiro o controle do Congresso Nacional. A chegada ao comando do Executivo é questão de tempo, deputado Miller. Em 2013, Lula voltou a atropelar fronteiras geopolíticas e regras diplomáticas elementares para virar cabo eleitoral do herdeiro de Chávez. Se assim, o Luiz Inácio não quer interferir nos assuntos internos da Venezuela, mas em seguida fez exatamente o contrário. Uma frase resume tudo que sinto, disse Lula. Maduro, presidente, é a Venezuela que Hugo Chávez sonhou.
E Lula fez campanha abertamente para Nicolás Maduro. Olha, delegado Scott, se país nenhum merece ser dirigido por gente assim, as proezas da trinca atestam que essa gente decididamente se merece. No campo da morbidez, por exemplo, Chávez inventou o governo do além. Maduro inventou o ofício de zelador de cadáver bom de voto. E Lula, para instalar um poste no Planalto, transformou até câncer em instrumento de caça ao voto. Brincar com a morte é perigoso, viu? O primeiro hoje visita o sucessor em forma de passarinho. O segundo desgoverna um país sem papel higiênico. O terceiro faz o diabo para impedir que a afilhada seja despejada do Palácio do Planalto 3 antes do que imaginava. E anda, sabe o quê? Preocupado porque a qualquer momento pode visitar Curitiba. Os 3 serão lembrados como evidências de que no começo do século XXI, boa parte da América do Sul perdeu o juízo. Mas a direção dos ventos foi enfim invertida. Depois da Argentina, a Venezuela recuperou a sensatez perdida. Lula, Luiz Inácio, perdeu mais uma antes da derrota final. O próximo a abandonar o clube dos populistas cafajestes, quem sabe poderia ser o Brasil, né? O que vocês acham? Ninguém suporta mais tanta disfarçatez e falta de respeito para com a sociedade que paga a conta. Deputado Miller, os políticos estão detonando a política. A capital dos gaúchos hoje foi palco da irresponsabilidade e descaso com a democracia. Iniciamos o dia com rodovias e avenidas bloqueadas por politiqueiros da esquerda de botequim. A pergunta que não quer calar: onde estavam as autoridades, hein, secretário de Segurança? Onde é que o senhor estava? Para completar a segunda-feira, 7 de dezembro de 2015, a Câmara Municipal de Porto Alegre, vejam vocês, elege para presidente um vereador cassado por unanimidade pelo TRE gaúcho, com voto de ministro no TSE confirmando a decisão da Justiça. A eleição de Cássio Trogildo para presidente é a prova de que os políticos, na sua grande maioria, lamentavelmente, são irresponsáveis e não pretendem resgatar os bons costumes da política e respeitar as leis neste país. Olha, meus amigos, tudo vai passar pelas suas mãos. Você decidirá que país deseja para viver, a começar pela sua cidade nas próximas eleições. O Brasil, a nossa pátria, não pode mais conviver com irresponsáveis, fisiológicos, corruptos, gigolôs de dinheiro público. A Câmara Municipal de Porto Alegre, eu vou usar a frase do Luiz Inácio, como nunca antes na história dessa cidade, será presidida por um vereador cassado, mas no exercício do mandato com liminar. Um verdadeiro espetáculo. Olha aqui, ó, você que está aí do outro lado do rádio. Vamos lembrar a música do professor Fogaça? Porto Alegre é demais. E a gente fica aqui dando porrada em Brasília no Eduardo Cunha, né? Porto Alegre é demais. Pense nisso. Eleições o ano que vem.